Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio. Estamos aqui para começar mais uma aula do componente de recursos e sustentabilidade, componente que faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento curricular Ciência e Ação. Sou o professor Orenci Rodrigues e acompanhando a nossa aula, mediando, trocando ideia aqui com a gente, a professora Eveline. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor. Prazer estar aqui. Olá a todos. Exatamente, professora. Vamos aqui fazer uma troca de ideias aqui, visando aprofundar o conhecimento dos estudantes em sala de aula. Para a nossa aula de hoje, nós vamos debater a questão, pretendemos trabalhar com vocês, contemplar com vocês, estudantes, duas habilidades, que é a habilidade do ensino médio, que vai percorrer a primeira, a terceira série do ensino médio, da área de Ciências da Natureza, a habilidade 307. E também a habilidade do itinerário formativo, que é também, logicamente, do ensino médio, também da área de Ciências da Natureza, a habilidade 04. Então, essas são as duas habilidades que a nossa aula pretende contemplar com vocês, estudantes. Os objetivos da aula: assimilar as habilidades relacionadas ao eixo da investigação científica, saber classificar os materiais de construção e reconhecer as propriedades dos materiais de construção. Então, esses são os objetivos que a nossa aula pretende atingir no final dela, ok? Sempre importante você, estudante, estar registrando em seus diários de bordo os tópicos e pontos de atenção temáticos que são gerados no percurso da aula. Sempre importante esse registro por vocês aí no material de registro de vocês aí, que é o diário de bordo, ok? Professora, então vamos lá, vamos ver aqui então, professora, qual é o tema da nossa aula de hoje? Então vamos olhando no slide lá, qual é o nosso tema da aula de hoje? Classificação e propriedades dos materiais de construção. Adoro construir. Então vocês, estudantes aí, que no final do nosso aprofundamento aí já tem que estar bem assim encaminhada a questão do projeto de uma casa sustentável. Para isso a gente vai trabalhar com vocês aqui, ó. Tentar aqui mostrar para vocês alguma classificação e também algumas propriedades de materiais que são utilizados na construção de uma casa, né? De uma edificação, ok? E aí, ó, uma primeira classificação que a gente vai ter para os materiais é o que a gente chama de materiais cerâmicos. Professora, o que a gente está observando lá na imagem lá em relação aos materiais cerâmicos, aí, classificados como materiais cerâmicos? A dureza é a propriedade mais relevante do grupo, né? Estou olhando ali alguns tijolos, cimento, umas telhas, que possuem alto ponto de fusão, né? Elas demoram para Exatamente, precisa de uma quantidade muito grande de energia para fazer o processo da fusão. Professora de ciências, professora, o que vem a ser a fusão, professora? Ele passa do estado sólido para o líquido, mas ele precisa de uma temperatura altíssima para isso. No caso, os materiais compostos de cerâmicos, né, classificados como materiais cerâmicos, há uma necessidade de uma grande quantidade de energia para, entre aspas, né, para o estudante entender, para derretê-los. Exatamente. Né? Então isso já dá uma propriedade muito legal que pode ser usado numa construção civil, que em um caso de um incêndio aí, eles são até certo ponto resistentes, apresenta grande resistência a essa questão do calor, né? Além de possuir alto ponto de fusão, professor, qual é uma outra característica desses materiais? São isolantes térmicos e elétricos e resistentes à corrosão. Que bom que eles são resistentes à corrosão, né? Isso é importante, né? Tem uma durabilidade maior, né? Durabilidade maior. E, logicamente, finalizando ali, professora, uma característica peculiar a esses materiais cerâmicos ali? Quando são submetidos a uma carga de tração, elas fraturam, né? Ou seja, tem fragilidade, Tem fragilidade. Antes de ocorrer qualquer deformação. Então, eles não se deformam. Eles quebram, né? Quebram. É bom usar o linguajar popular. Eles quebram, né? Eles trituram. Acabam-se... quando é exercida uma força mecânica sobre eles, eles quebram, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode perceber que nós temos materiais ali classificados como cerâmicos na construção civil e também agora a gente vai trabalhar também uma outra classificação de materiais, professora. Podemos olhar lá no slide quais são esses outros materiais que nós podemos classificá-los lá? São os metais, né?
que eles podem ser caracterizados pelas seguintes propriedades. São muito duros, né? Exato. Alta dureza, grande resistência mecânica e elevada plasticidade e alta condutibilidade térmica e elétrica. Eles são multi. Sim, né? Exatamente, né? A gente tem uma certa maleabilidade, você consegue aí moldar eles, né? Alguns metais você consegue dobrar, tá? Mas eles não trituram, não quebram, né? Você consegue fazer aquele movimento de moldagem nos materiais metálicos que são classificados como metais, que são constituídos de elementos metálicos, né? Então a gente pôde observar ali no slide alguns exemplos de materiais ali, professora. Nós temos ali telhas, né? Telhas. Uma chapa ali que são usadas para telha, à base de metais. Nós temos uma estrutura metálica que vai dar sustentação, né? Que vai dar base ali de repente para o projeto. E nós finalizamos ali o exemplo com os fios, né, professora? Os fios elétricos, né? A base de cobre, metal muito utilizado na construção, né? Nós temos o aço ali que formam ali as estruturas e também as telhas ali, né, uma forma de aço, né? E então a gente já pôde perceber que nós temos aí os materiais que são classificados como cerâmicos e também os materiais que são classificados como metais, né? E um outro material que um outro grupo de materiais que a gente pode estar classificando é o que a gente chama ali no slide ali, professora, colocado ali no slide para você, de polímeros, né? Vamos falar um pouquinho sobre os polímeros? Eles têm uma boa elasticidade, né? Isso. São resistentes à tração e ao impacto, à fadiga, ou seja, não se cansam, vamos dizer assim. Né? Não se desgastam. Não desgastam. São resistentes à oxidação, ao calor, às radiações ultravioleta, à água, ácidos e bases, solventes e reagentes, eles têm uma grande utilidade. Grande utilidades, né? Não deixa de ser um material conhecido como plásticos, né? Eles demoram muitos anos, isso é até um fato até certo ponto negativo, né? Porque os resíduos plásticos, eles têm uma durabilidade muito grande na natureza, né? Para sofrer essa que a gente chama de biotransformação. Então, são materiais que têm uma certa resistência, também dependendo do calor que é gerado, precisa também, não são todos os plásticos que são facilmente assim, destruídos pelo fogo. Alguns materiais plásticos, por incrível que pareça, falam, nossa, mas plástico ele derrete fácil, ele só colocar... Não, alguns materiais polietilenos que tem várias camadas, várias cadeias de carbonos nessa constituição, eles são até certo ponto resistentes ao calor. Precisa muita energia para, vamos falar assim, acabarem destruindo esses materiais, né? E, logicamente, a questão no slide está mostrando ali, a questão da oxidação. Eles não sofrem esse processo de oxidação, não tem a questão de corrosão. Também é resistente até certo ponto à umidade, né? Tudo bem que a gente tem ali a madeira, que ela é vamos falar assim, um material que até certo ponto ela sofre a questão da umidade, né? Acaba a madeira também se expondo muito a essa questão da umidade, ela sofre uma deterioração, mas também demora bastante para essa questão, né? Algumas madeiras mais resistentes, às vezes tratadas, né? Que a gente chama de madeiramento tratado, acaba sendo bem mais resistentes a essa questão da umidade, vamos dizer assim. Então, professora, conforme a gente viu rapidamente, a gente classificou então, voltando aqui no slide, a gente classificou os materiais em cerâmicos, né? A gente viu aí algumas propriedades desses materiais cerâmicos. A gente classificou os materiais em metais, também vimos algumas características dos materiais metálicos, e também a gente vamos falar assim, uma outra classificação, que são os chamados materiais classificados como polímeros. Então, todos esses materiais, eles estão assim envolvidos nos processos de construção de edificações, certo?
E aí a gente tem então agora um processo aí para a gente estar, vamos falar assim, sistematizando esses conhecimentos que a gente fez aí sobre a classificação e as propriedades dos materiais, onde a gente vai poder resolver, você estudante aí também, vai poder resolver algumas questões envolvendo essa questão da classificação e as propriedades dos materiais. Para isso, a gente vai então buscar então resolver então essa questão que está aí na tela para você. Vamos ver aqui. O que eu tem que voltar então. Só um minutinho. Aqui. Então nós temos o item 1, professora. Nós temos o item 1, onde você, professora, pode fazer a leitura rápida aí do enunciado dessa questão aí. Entre os muitos materiais usados em construções de edificações e mostrados abaixo, assinale com a letra, né, 2 pontos, N, para aqueles que podem ser obtidos diretamente da natureza, ou T, né, aqueles que são obtidos por meio de transformações. Exatamente. Aí então, nós temos alguns itens aí, não é? Isso. Temos o lá. aço, madeira, água, areia, cal, ferro, cimento, calcário e mármore. Exatamente. Professor, então, olhando então para o item, o aço, ele é obtido diretamente da natureza ou ele é obtido por meio de transformação de materiais? Acredito que por meio de transformações. Exatamente. Então a gente vai colocar então a letra T para o aço. Aí, ó. Então nós temos lá que o aço, ele é um material muito utilizado na construção e a gente classificou ele como um material aí, no caso, que é obtido por meio de transformação de materiais. No caso, o aço ele é constituído do ferro e também de carbono, né? Daí, de acordo com a porcentagem desses dois materiais, a gente vai ter aí um aço mais resistente, né? Um aço mais com uma característica diferenciada. Mas o aço ele é um material utilizado na construção que é obtido por meio de transformação. A madeira, professora, como que a gente pode colocar ali se ela é obtida diretamente da natureza ou ela é por meio de transformação? Vem das árvores, né? Da Isso. natureza. Então a gente pode então colocar aqui a letra N, obtido diretamente da natureza, certo? A água, professora. Opa, a água é fonte da vida, né? Da natureza. Então, a gente também é natural, a água é um material obtido por meio naturalmente, né? Areia, professora. Me lembra a praia, Ei, me lembra a natureza. Boa, natureza, então vamos colocar aqui natureza. E a cal, professora? Puxa, acho que é transformado. Transformado. A cal, ela é um material que é obtido por meio da transformação do calcário, né? A gente já trabalhou em algumas aulas anteriores aí. O calcário é submetido a uma força de calor, uma fonte de calor, uma temperatura alta, e aí o calcário ele é transformado em cal e gás carbônico. Então o cal ele é um material que é obtido por transformação, no caso do calcário. O ferro também, professora, o material também natural ou obtido por transformação? Acho que é transformado. Exatamente, por meio de um mineral, né? Que é a hematita, que é uma rocha que é transformada em ferro, né? Então o ferro também a gente vai colocar aqui como um material transformado. Esse material aqui, o ferro, que é muito utilizado, né? Cimento, professora, natural ou transformado? Eu acho que é transformado, viu? Para mim é uma mistura. E isso então, estudantes, vocês podem perceber também que o cimento, ele também é um material que é obtido por meio de transformação, né? Então, não é um material obtido diretamente da natureza, é transformações de materiais que se obtém o cimento. Calcário, professora? Acho que é natural, me lembra aquelas cavernas lá. Isso, né? Então, calcário, um material obtido diretamente da natureza, já trabalhamos isso em aulas anteriores, são as rochas calcárias, muito abundantes na natureza. E, logicamente, a gente termina essa questão com o mármore. O mármore obtido de forma natural ou transformado, professora? Natural. Natural, né? Natural.
Dessa forma, a gente tem esse primeiro questionamento envolvendo os materiais muito utilizados, sistematizando aí essa atividade 1, que é a atividade final lá da sistematização, a parte 3 da sistematização. A gente tem esse item aí que trabalha o que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores aí com vocês, estudantes, né? E agora a gente vai para um segundo questionamento, que vem a ser o item 2. Professora, vamos ler lá então esse item 2 aí, então? Agora que já vimos as classificações básicas, você seria capaz de identificar 2 exemplos de cada uma das classificações básicas dos materiais? Correlacione as colunas, considerando as classificações de cada exemplo. Isso. Coluna A, né? Então nós temos a coluna A ali, professora, os metais, né? Que a gente colocou como letra A, os metais. Na letra B nós temos os cerâmicos, né? As cerâmicas. E também na letra C, os polímeros. E aí na coluna ao lado nós temos 2 exemplos de cada materiais que nós vimos lá. Então nós temos lá na parte de cima tijolos e vidros, no meio tintas e plásticos e embaixo nós temos aço e alumínio. Então tijolos e vidros, professora, corresponde a que classificação que nós vimos lá na coluna 1 ali? Eles são metais, eles são cerâmicos ou eles são polímeros? Olha, para mim eles são cerâmicos. Exatamente, né? A gente já viu lá naquela imagem que nós mostramos no slide que tijolos e vidros, eles correspondem aos materiais que são classificados como cerâmicos. Então a gente vai poder colocar aqui no exercício que tijolos e vidros corresponde à letrinha B, né? Que são os materiais cerâmicos, né? Tintas e plásticos, professora? Polímeros. Polímeros, né? A gente mostrou lá para vocês, estudantes, que tintas e plástico, tá até na imagem lá, eles foram classificados como polímeros. E logicamente, professora, aí ficou muito fácil. Aço e alumínio são exemplos de materiais classificados como metais. Exatamente, os metais, né? E aí nós temos aqui, concluindo então, a letrinha A, certo? Bom, e aí então a gente concluiu, ficou parecendo um 2 ali, professor, aquele A ali, né? Mas o estudante entendeu ali, B, C, A, certo? Aí então a gente viu, a gente concluiu essa questão, onde mostra 2 exemplos de materiais que nós classificamos no percurso da aula, né? Indo para o item 3, nós temos aí, professora, um enunciado que aborda. Então, que as propriedades dos materiais são utilizados, né, para distinguir um material do outro. Então, são por meio dessas classificações e propriedades que a gente vai diferenciar um material do outro. Então, dessa forma, vamos procurar associar aí a propriedade registrada abaixo à sua característica específica, né, nos itens subsequentes aí. Então, nós temos aí, ó, na letra A, nós vamos registrar aquela característica que corresponde à característica de propriedade mecânica. No item B, nós vamos elencar ali qual é a característica que vai classificá-lo, né, que é uma característica típica de uma propriedade elétrica. E também nós temos no item C uma habilidade, uma característica que vem a ser, que corresponde a uma propriedade que nós chamamos de propriedade térmica. E também nós temos aí uma outra característica que corresponderia aí, no caso, a uma propriedade que nós chamamos de propriedade deteriorativa, certo? Então vamos olhar essa característica primeiro ali, ó. Atributo de transmitir a passagem da corrente elétrica através de um material. Professora, essa propriedade ali seria correspondente a uma propriedade? B, para mim, propriedade elétrica. Propriedade elétrica. E vocês, estudantes, concordam com a professora que atributo de transmitir a passagem da corrente elétrica através de um material é uma propriedade que corresponde à capacidade elétrica ali, no caso, a uma propriedade elétrica? Acredito que sim, né, professora? Isso aí não tem dificuldade de interpretação. Então nós vamos colocar aqui a letrinha B, ok?
E essa propriedade, tolerância ao processo da corrosão, professora, essa característica está relacionada a qual propriedade, professora? Deteriorativa, né? Item D. Item D. Vocês concordam, estudantes, vocês concordam que essa característica, tolerância ao processo da corrosão, é uma propriedade, corresponde à propriedade deteriorativa dos materiais? Eu acredito que sim, todo mundo aqui concorda com isso daí, então nós vamos colocar o item D aqui, ok? Uma outra característica, a habilidade do material de absorver calor, ou seja, aumentar a sua temperatura. Então, essa característica corresponde a uma propriedade de essa é uma característica de qual propriedade, professora, do material lá no caso? Para mim, item C, térmico, né? Isso, a propriedade de absorver calor, ou seja, aumentar a temperatura, no caso é uma propriedade térmica, isso, então a letra C. E também aí nós temos então aí, ó, uma última característica aí, que é a capacidade de suportar ou transmitir esforços aplicados sem fragmentar e sem se deformar, de modo não controlável, ok? Então é uma característica correspondente à propriedade que nós chamamos no item, propriedade, professora? Restou o item A, não é? Exatamente. Mecânica, então, propriedade mecânica. Exatamente. Então, olhando lá para o slide, olhando lá para a questão, nós temos aí que o A, agora eu vou colocar um A diferente, igual aqui, professora, senão ficou meio confuso lá. Aí, agora ficou bonitinha lá. Agora deu para ver que é o A ali. Então, nós temos lá B, né? Que é o atributo de transmitir a passagem da corrente elétrica, é uma propriedade elétrica. Tolerância ao processo da corrosão é uma propriedade deteriorativa, por isso a gente colocou lá a letra D. A habilidade do material de absorver calor, ou seja, aumentar a temperatura, é uma propriedade térmica, por isso nós colocamos lá a letra C. E finalizando ali, a capacidade de suportar ou transmitir esforços aplicados sem fragmentar e sem se deformar, de modo não controlável, é uma propriedade mecânica, por isso nós colocamos lá a letra A, ok? E dessa forma, professora, a gente tem aí então, ó, a gente finalizou então, ó, a atividade, ó, fazendo essa sistematização aí dessas questões envolvendo classificação de materiais, propriedades de materiais, a gente conseguiu finalizar então o nosso, vamos falar assim, a nossa atividade 1 do componente de recursos e sustentabilidade. Finalizamos então aqui com a aula de hoje, e por meio dessa sistematização, a nossa atividade 1 do componente de recursos e sustentabilidade, que faz parte, logicamente, vale lembrar, que faz parte da unidade curricular 1 do aprofundamento de ciência e ação. Então, a gente finaliza então a aula informando que a nossa atividade 1 ela foi concluída com a aula de hoje e nas próximas aulas a gente vai iniciar a atividade 2 do componente curricular recursos e sustentabilidade, ok? Então, professora, a senhora gostou da aula, professora? Adorei a aula, professor. Exatamente. Muito esclarecedora, para a gente pensar como vai construir, né? Primeiro passo, né, professora? Primeiro passo, né, para saber se os materiais vão resistir ou não. Exatamente, né? E, logicamente, então, a gente já tem aí algumas condições básicas para se pensar exatamente na idealização de um projeto de casa sustentável, de casa ecologicamente sustentável. E, então, o nosso primeiro passo foi o desenvolvimento da atividade 1 e que foi concluída com a aula de hoje. E aí você, estudante, você tem a possibilidade aí de fazer a avaliação da nossa aula de hoje por meio do QR Code ou também do link que está disposto aí no slide para vocês. Então, a gente espera ter contribuído com o processo de aprendizagem de vocês e a gente vai concluir na aula de hoje e desejando nos encontrarmos na próxima aula. Ok? Obrigado, professora, pela participação. Te convido para participar da próxima aula também, né? Para a gente fazer aqui a interação legal e, logicamente, contribuir para a aprendizagem dos estudantes. Grande abraço, até a próxima aula. Obrigado, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.